Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa linha que eu também gosto de fazer muito, né? Que é o oriental, né? O meu forte sempre foi o realismo, mas eu gosto muito de fazer oriental. E um oriental colorido, né? Então a gente vai falar muito sobre cor hoje. Falar muito sobre degradê, vamos falar muito sobre as cores que usar umas próximas da outra, quando usar e quando não usar a outra. Mistura, eu trabalho muito com mistura, assim, mesmo sem limpar a agulha, eu toco numa cor, toco noutra, sem limpar a agulha, para dar um degradê mais harmônico. Enfim, vamos começar a tatu aqui e a gente vai debatendo sobre cada passo a passo dessa tatu que eu vou fazer aí. Estou tatuando hoje o meu irmão, Thales Ferraz, que também é tatuador, já há mais de 10 anos. E quando a gente tatua um tatuador, a gente acaba tendo até um pouco mais de olho clínico, assim, porque existe duas técnicas envolvidas, a minha e a dele, né? Então, mas ele é um cliente aí um tatuador que me deixa bem à vontade na tatu. Confio no meu trabalho, a maioria dos trabalhos que ele tem são meus, né? Então, hoje eu vou falar bastante sobre cor, porque apesar dos últimos tempos eu tenho feito bastante tatu sombreada, mas estou bem empolgado aí para colocar as cores na perna dele aí, até porque é uma região que pega muito bem o pigmento. A perna, se vocês podem ver aqui nos pretos, a gente fez uma sessão só de preto e está praticamente bem selado o preto, é uma região que pega muito bem a tinta, né? Indiferente se a gente fosse tatuar uma coxa, uma costela, umas costas, essa parte pega muito bem o pigmento. Então não precisa apertar muito, não precisa carregar muito a agulha. Tu colocou, pigmentou bem, claro que a gente está falando também de material bom, está falando de máquina rotativa, que é uma máquina que não machuca tanto a pele. A gente está falando também de tintas de qualidade, uma das melhores tintas hoje que eu trabalho, as melhores tintas que tem no mundo, no cenário da tatu hoje mundialmente. Né? Então isso tem que levar em consideração também, né? E também eu vou falando de tinta, essa tinta que eu trabalho é uma tinta que ela é bem pastosa, assim, né? Que ela não é tão líquida quanto algumas marcas, então ela é um pouquinho mais difícil de aplicar, pigmenta melhor, mas é um pouquinho mais difícil de aplicar, né? Eu não diluo as tintas, não diluo, eu faço cor sobre cor, não faço diluição, mesmo ela sendo mais pastosa. Então, bora lá, senão vai empedrar minhas tintas aqui no batoque. Vamos lá! Agora eu vou começar fazendo então o desenho aqui. Ele é uma raposa, está sobre uma carpa, né? No fundo tá entrando para dentro do mar, né? Da água. Tem umas folhas em voltas. Então a raposa vai ser laranja, né? Laranja com marrom e ocre, que é a cor dela. A blusa dela a gente vai fazer um bordô misturado com roxo, né? As folhas em volta vão ser verde. E a carpa vai ser em tons de vermelho, laranja e preto. Tá? Então a gente vai fazer agora, começar pela raposa e depois vai descer para a carpa e finalizando com as flores, com as folhas verdes. Ok? Aqui eu estou usando vou fazer no roxo aqui. Eu gosto muito de trabalhar com misturas de cores, como eu falei, eu não faço a diluição, mas eu faço a mistura das cores, que é o que? Eu estou trabalhando com um tom sobre roxo, um roxo bem escuro, né, dark purple, e estou usando ele e estou batendo ele no branco, porque eu gosto de usar só esses dois, porque quando eu quero escurecer eu uso ele puro, quando eu quero clarear eu bato mais no branco. Claro, eu acabo gastando um pouquinho mais de tinta, porque eu boto 2, 3, 4 batoques de branco para ir clareando os degradê que eu quero, mas eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu não gosto de trabalhar assim em cores muito próximas, eu gosto de trabalhar com cores opostas, vermelho bem escuro, o vermelho mais claro, e eu vou batendo um no outro daí, para dar esse degradê que eu quero. Geralmente eu vou trabalhando, vou lapidando meu trabalho, assim como eu faço até com a sombra também. Eu vou trabalhando com uma parte um pouquinho mais clara, né? Vou dando a base com a parte mais clara e depois eu venho dando o degradê, escurecendo as cores. Com o próprio pigmento eu trabalho com roxo mais claro, depois eu venho trazendo ele mais escuro por cima. Ah, Éder, mas não machuca muito trabalhar com cores por cima? Não, porque da maneira que eu pigmento agora para dar a base é uma maneira bem superficial.
eu não machuco praticamente a pele, eu só dou uma base, como fosse um rascunho mesmo, para que depois eu possa ir lapidando sem machucar a pele dele. Em função do tamanho da tatu que eu estou fazendo, eu estou usando aqui uma Magnum 9 para poder chegar bem nos cantos aqui. Eu gosto de usar Magnum maior, né, tipo 17, 20, 21, mas nesse tamanho aqui dos detalhes, né, que eu estou pegando, tem que ser numa Magnum um pouquinho menor para mim poder ser bem preciso nos detalhes, né. E depois eu venho, quando ela estiver quase finalizada, já com os degradê que eu quero, aí eu pego uma agulha, uma traço 7, para ir finalizando e fazendo detalhes na roupa que eu quero. Eu vou fazer algumas texturas, algumas bolinhas, uns negocinhos menores, né? Então eu vou fazer com agulha de linha daí, com agulha de traço, RL. Uma dica muito legal que eu dou também quando a gente trabalha com cor, quando a gente está trabalhando com cor, principalmente cores claras, o sangue ele começa a vir para cima, né? A gente começa a machucar a pele, que eu digo, a pigmentar na pele, e o sangue vem vertendo para cima, e isso dificulta um pouco o pigmento. Então o que eu faço? Eu dou essa base num lado da tatu, né? Que nem eu estou fazendo agora a manga da blusa aqui da raposa. Eu faço toda a base e eu deixo parada essa parte, vou para uma outra parte depois. Porque dá tempo de baixar o sangue, parar de sangrar, aí eu venho dando o degradê em cima, que o sangue não vai me atrapalhar. Então eu sempre faço uma parte, saio dessa parte, vou para outra parte da tatu, depois de um tempo, ali uns 15, 20, meia hora, e volto para essa parte para continuar ela, para o sangue não me atrapalhar na hora da pigmentação, né? Então, principalmente na cor, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso aí. A sombra também, eu faço isso, mas a sombra é um pouco diferente. Às vezes até tu prefere que esteja sangrando, porque ela está diluindo já o teu pigmento ali, mas na cor não. A cor, como eu quero essa parte bem pigmentada, eu não quero que ela esteja diluição, né? Com sangue ou com qualquer diluente ou qualquer coisa. E o sangue, quando a pele estiver sangrando demais, ela está diluindo o teu pigmento, né? Então acaba que eu posso deixar o pigmento mais claro, mais fraco. Isso influencia na hora da cicatrização também. Para a gente poder enxergar bem as cores também, a gente falando muito sobre materiais de tatu, sobre agulhas, tintas, máquinas com qualidade, mas uma das fatores chaves, um equipamento chave assim, que diferencia muito, principalmente você que gosta de trabalhar com colorido, ou qualquer outra, pode ser sombreado também, mas eu digo em si, para tatuar e enxergar bem as coisas, você tem uma boa iluminação no local onde você está trabalhando, né? Para você poder enxergar bem a cor que você está trabalhando, se está pigmentando bem ou não. Então acho que eu sempre tenho uma lâmpada com qualidade visto nesse equipamento, que ele faz uma grande diferença. Então, se for para vestir uma coisa também, invista em lâmpada também, um refletor bom no ambiente que você trabalha, além da luz que você já usa, um refletor em cima da tatu que vai fazer com que você consiga enxergar melhor as cores, né? Parece uma bobagem, mas faz uma grande diferença. Como eu estou dando uma base, eu não tenho uma regra assim muito agora, se eu tatuo para cima, para baixo, ou vou fazendo voltas, né? Porque como eu estou fazendo praticamente um rascunho de uma base aqui, eu estou dando só uma base, eu posso jogar bem a agulha também, e eu não preciso de uma pintura tão homogênea, né? Porque depois com
com o degradê que eu vou dar em cima que vai me definir as cores, né? Então agora é só uma base mesmo, então eu não preciso, e eu também não quero machucar muito, então eu mal encosto a agulha e pinto como se estivesse pintando com uma canetinha mesmo, né? Aí depois sim, eu vou trabalhando mais, quando eu for dando degradê com cores mais escuras, que é o próprio roxo mais escuro, aí sim eu vou trabalhar com mais precisão, mais devagar, né? Vou apertar um pouquinho mais a máquina, a agulha. Agora eu tô só realmente dando uma base. Pra quem é envolvido com desenho já sabe do que eu tô falando. Como se estivesse pintando uma tela mesmo, né? A gente tá dando a base na tela, né? Cor, aquela que a gente só joga para dentro e depois sim vai definindo aí os detalhes. Quanto mais detalhe, mais devagar tu faz, menos agulhas tu faz. É bem como um princípio de pintura de tela mesmo. Por isso é importante você também que quer ser tatuador, né, que já é tatuador, é sempre bom a gente investir um pouco na gente também em fazer workshops, cursos de desenhos, pinturas em tela, tudo que é envolvido à arte vai fazer uma grande diferença no seu trabalho. Pelo menos para você ter uma noção, né? Para poder ter uma evolução mais rápida no tatu. Também poder saber, é muito importante, por isso que eu digo que a prática a gente leva à perfeição, mesmo que você esteja tatuando há pouco tempo ou vai começar a tatuar, um dos fatores muito chave, muito importante é você conhecer a parte do corpo que você está tatuando, porque não, independente se é pele que você está tatuando, mas cada região do corpo muda muito. Principalmente para pigmentar o colorido, né? O colorido é um pouquinho mais difícil de aplicar do que o preto, em função das cores serem mais densas, né? Serem cores mais pastosas, assim. Então, e o preto não. O preto ele já é mais aguado, mais líquido, ele te facilita muito mais na aplicação. Então, você conhecer o local que você está tatuando, o tipo de pele que você está tatuando, também influencia o local e influencia o tipo de pele, o tipo de cor de pele, também diz um monte. Então, isso claro que você vai conhecer com o tempo, e eu falo isso em alguns vídeos meus também, para quem me acompanha já aí, eu falo sobre locais do corpo, tipos de pele mais morena, pele mais clara, e isso é importante principalmente para quem gosta de aplicar cor. Sabe? Porque cada lugar muda mesmo, que eu falei, o preto é mais líquido, ele é mais fácil de aplicar do que a cor, né? Então conhecer o lugar do corpo é muito importante. Com certeza fazer tatu colorida sempre vai demorar mais do que fazer uma tatuagem preto e branco, né? Porque em função a gente limpa muito mais a tatu, porque suja muito a pele, né? E um dos cuidados que a gente tem que ter é limpar o mínimo possível, né? Sempre manter o papel bem úmido. Então a gente limpar o mínimo possível. Eu sempre bato nessa tecla nos cursos que eu dou e as dicas que eu dou, assim, sempre você tem que assar, que a gente chama, deixar a pele menos vermelha, fazer uma assadura na pele, deixar ela menos vermelha possível, porque isso influencia muito na hora da cicatrização. Não machucar o local onde você está tatuando. Além da agulha, né, óbvio. Mas, assim, às vezes o que influencia muito na cicatrização às vezes é mais o tempo de papel que você ficou machucando a pele, assando a pele, do que a própria agulha, né? Porque uma boa cicatrização diz muito, influencia muito uma boa pigmentação unido com não machucar tanto a pele, né? Influencia muito numa boa cicatrização. Então isso é muito importante, você cuidar muito, você não ficar toda hora esfregando o papel, né? Fazer o mínimo possível, não apertar tanto, né? Manter o papel sempre bem úmido. Eu toda hora, eu não troco de papel, mas eu toda hora botando água no meu papel para com que ele não fique muito seco, né? Para não assar muito a pele. Então eu tô falando bastante, batendo essa tecla bastante, porque isso na cor é muito importante falar, porque
O preto, como eu falei, por ele ser mais líquido, né, o preto vai te trabalhar, automaticamente ele já não irrita tanto a pele, né, contra a cor. Então a cor, e principalmente nessa região que eu estou fazendo, a cicatrização automaticamente da perna, ela já é mais complicada, porque você tem que ficar de pé, você caminha, então existe a parte que você fica muito tempo de pé e a circulação rola muito, a circulação nos músculos da perna, né? Então isso dificulta bastante por não poder ficar em repouso quando tu tivesse fazendo num braço, senão talvez não use tanto o braço quanto a perna, porque você tem que caminhar, né? Então isso influencia um monte também na cicatrização da perna. Então tem que cuidar muito, que a perna é muito chata para dar algum problema, assim, de cicatrização, demora mais, é uma das partes que mais demora para cicatrizar é a perna. Então por isso que eu falo nessa questão de uma boa cicatrização, levando em consideração tudo isso que eu falei, que é a questão da boa pigmentação e não machucar tanto a pele com o papel. Como eu falei para vocês antes, viu que eu fiz essa parte aqui, eu vou voltar depois para detalhar. Então estou indo para outra parte da tatu, deixa aquela parte sentar um pouco, deixa ela baixar um pouco o vermelhidão dela, para depois eu conseguir enxergar melhor o pigmento mais escuro que eu vou dar em cima. Então fui para outra parte da tatu, para depois eu voltar para aquela parte ali e conseguir visualizar melhor as cores que eu vou colocar em cima. Meu papel está seco, vou dar uma umedecida nele para aquilo que eu falei para vocês, de não machucar e assar muito a pele. Agora eu faço o inverso, eu pego uma agulha menor, uma bucha, uma RS11 eu estou usando. Aí eu começo a lapidar com as cores mais escuras e o meio termo entre uma cor mais clara e mais escura eu volto com a Magnum 9 para dar o degradê entre as duas cores. Então agora eu faço a mais clara, faço o oposto, faço a mais escura. E depois eu dou o degradê, volto com a Magnum para dar aquela degradê mais homogêneo, né? Então agora eu voltei para aquela parte que eu estava fazendo, né? Que agora parou de sangrar nessa região. E me facilita melhor a visualização. Estou fazendo a parte mais escura agora. Então, agora como vocês estão vendo, eu já parti para uma parte de cores mais chapadas. Eu já vou direto na cor que eu quero, eu não vou dando degradê nem nada. Então, se você cuidar bem a velocidade que eu trabalho e a precisão, é bem diferente do como eu estava fazendo antes, quando eu estava fazendo a base, né? Então eu já vou pintando realmente como uma canetinha, né? Eu já vou pintando, deixando pronto. Depois, claro, em cima desse pigmento aqui vai ter algumas manchas, que é na parte da carpa, mas eu só dou toques em cima do que eu já fiz, mas eu já quero levar pronto essa parte, então eu faço ela mais precisamente, né? Pinto quadradinho, ou se quadradinho por quadradinho, da maneira que você pintar, se quiser pintar quadrado, se quiser pintar redondo, mas muito concentrado naquela parte ali. Claro que eu volto ainda depois para dar uns retoques final, porque dificilmente eu vou conseguir aplicar a cor 100% de primeira, mas eu já estou levando pronto para no máximo dar um retoque ou outro depois. Então, você cuidar da velocidade que eu estou fazendo, ó, é muito diferente do que eu estava fazendo antes. E até porque eu estou trabalhando com cores um pouco mais claras, né? E também existe o segredo das cores, que é o seguinte: cada cor é diferente de pigmentar uma da outra. Não quer dizer que, assim, que o roxo é fácil de pigmentar e o laranja vai ser. Não. Tem o segredo de cada pigmento, de cada cor. Algumas cores são mais difíceis de aplicar, algumas mais fáceis. E ainda tem a questão da marca da tinta também.
né? Então, além de ter cores mais difíceis, mais fácil de aplicar, tem também dentro das marcas as tintas. Não quer dizer que o laranja de uma marca vai ser fácil e do outro vai ser também. Não. Pode ser que um laranja de uma marca seja mais difícil, a outra seja mais fácil, porque por aquela questão que eu falei de ser mais densa ou menos densa a tinta, o pigmento, né? Claro que isso é uma coisa que você vai perceber com o tempo, com os anos de experiência. Não tem outra fórmula mágica, a não ser estudar muito, né? Fazer bastante workshop no estilo que você quer fazer. Se você quer trabalhar com cor, eu indico fazer workshop com tatuadores que trabalham já com esse tipo de... faz esse tipo de trabalho, de pigmentar bastante cor. Mas só estudando muito, né? E o melhor estudo que tem é você aplicar na própria pele, você conhecer a região que você está tatuando. Isso é umas coisas mais importantes. Isso ninguém vai poder te ensinar, porque você nunca sabe o que vai vir pela frente. A pele da pessoa é muito importante. Então, uma das coisas às vezes que dificulta muito a pigmentação é a própria pele da pessoa, né? Isso não tem como a gente saber antes. Então, é um fator muito importante para ser cuidado, até para saber qual cor aplicar naquela região do corpo, né? Se a pele é mais escura, né? Cuidar para não pigmentar uma cor muito clara, pega uma pele mais morena, né? Quanto mais escura, evitar usar cores muito claras, que acaba queimando muitas vezes. O próprio azul é uma das cores que gosta de queimar bastante. O laranja também gosta de queimar. Amarelo. Então, cores mais claras, você evita de fazer em peles mais escuras, né? Agora, peles brancas, né? Bem brancas, não tem muita restrição, não. Pode ir com sede ao pote aí que vai ter uma boa pigmentação, uma boa aplicação. E eu estou pintando com uma bucha agora, uma RS11, e tu acaba sentindo mais o pigmento, tu acaba sentindo mais a agulha na pele, tu sente ela mesmo. Isso é um fator que diz que você é um sinal, né? Não aperte muito a agulha. Quanto mais você sente a ponta da agulha na pigmentação, isso quer dizer que ela está tendo um atrito maior com a pele. E esse atrito, isso é um sinal que você precisa controlar um pouco mais a mão para não machucar a região onde você está tatuando. Isso geralmente acontece muito com as agulhas, esse tipo de agulhas a RS, né? Acontece muito, traço também. A Magno já é mais suave, né? Então o atrito é diferente na pele. Então, quando você sentir bastante a agulha na ponta, sentir o atrito entre a máquina e a agulha, é sinal que você tem que, é um alerta que você tem que segurar um pouquinho a mão para não machucar muito. Uma das coisas também que sempre me perguntam nos meus treinamentos, nas redes sociais é: Éder, coloca a agulha mais para fora, mais para dentro? Então, isso é muito uma questão de local que você está tatuando também, né? Que influencia muito se a pele é mais firme, se a pele é mais flácida. E também influencia muito na questão do gosto, né? Tem pessoas que precisam estar vendo a agulha para ter uma precisão, uma segurança maior. E tem pessoas que usam a agulha bem para dentro, quer dizer que usam muita agulha para dentro da biqueira e pouco para fora, né? Para
até a questão de fazer uma sombra ou até a pigmentação um pouco mais suave também influencia um monte. Então, quanto mais para fora a agulha, mais a pigmento mais marcado vai ficar, né? E quanto mais para dentro, mais suave ela vai ficar. E tem muita gente que, como eu falei, que gosta de ver a ponta da agulha, né? Então é uma questão de gosto, né? Eu não tenho uma regra muito assim, às vezes eu coloco mais para dentro, mais para fora, mas a maioria das vezes eu uso sempre a mesma quantia de agulha. Então, se eu vou fazer um realismo, eu vou tentar usar algo ali um pouquinho mais para dentro, né? Agora, que nem eu estou pigmentando bastante aqui, eu estou fazendo cores bem chapadas, eu quero o que marca mesmo, aí eu vou usar a agulha um pouquinho mais para fora. Eu, quando comecei a tatuar, eu comecei basicamente fazendo muito colorido, né? Eu sempre gostei de fazer realismo colorido. Mas eu sempre digo, né, que eu gosto de seguir o estilo assim do que o meu cliente quer tatuar comigo. Então, nos últimos tempos eu tenho tatuado muito tatu sombreada, né? E a cor, ela exige um pouquinho mais de atenção, né? Até por causa da harmonia, né? Tu saber diferenciar o degradê, tu saber diferenciar cores opostas uma do lado da outra para não ficar uma coisa só, um embolamento só, né? Então ter essa percepção de cor sobre cor, de cores próximas uma da outra para não ser muito parecidas. Então envolve muito estudo. Eu vejo que assim é bem mais difícil trabalhar com cor do que sombra, né? A sombra ela é muito mais cômodo de trabalhar, é muito mais fácil, além da pigmentação ser mais fácil, ela é um tom só, né? Então, o que tu vai variar na sombra é o mais no médio, claro e escuro. E na cor não, a cor tu vai ter que trabalhar, além de trabalhar com cada cor o degradê daquela cor, e vai ter que trabalhar com outros pigmentos que são cores opostas. Não vai trabalhar com vermelho claro com laranja um lado da outra, dependendo do caso. Sempre vai trabalhar com cores opostas para dar o contraste uma da outra, para dar a luz, né? E então eu vejo que o estudo é muito maior, né? Quando você quiser trabalhar com cor, e paciência também para aplicação, né? Porque ela suja muito o local onde você está trabalhando. Você tem que estar toda hora limpando, trabalhar com mais calma, mais paciência, porque ela gruda mais na pele, né? O pigmento é mais pastoso, ele acaba grudando mais na pele. Então tem que ter uma paciência muito maior para trabalhar com cor. Mas com certeza fica um resultado incrível, né? Eu gosto de trabalhar com cor também, porque o resultado que fica, eu acho maravilhoso assim o resultado que fica com as cores. Uma tatu viva, né? Apesar da escolha hoje ser muito maior para preto e cinza. E é sempre bom também você ou ter uma referência do lado, né, do que você está fazendo, ou estudar antes, né, olhar desenhos, o estilo que você vai fazer e já estudar ele antes para que você não entre na pele e tenha que pensar muito no que você vai fazer, né? Tipo, no caso dessa tatu que eu estou fazendo, eu dei uma estudada antes no estilo, olhei as opções que mais viáveis, assim, as opções que eu tinha em outros artistas, as cores que eu ia usar. Então eu já entrei para dentro da tatu sabendo já o que eu vou fazer, né? Então isso é muito importante, você estudar antes ou ter uma referência do lado, né? Onde você não vai fazer uma cópia, mas você vai facilitar porque você não precisa pensar muito e não faça nada errado, né? Aproveitando que a gente está falando de peles e locais, aproveitando que eu estou tatuando uma perna,
o pós cicatrização, pós tatu aqui é muito importante para com que tenha uma boa cicatrização. É a pessoa que vai tatuar uma perna, geralmente tatuar assim no momento que ela tenha uma folga, né, para ficar em casa no outro dia, que ela consiga relaxar no outro dia, não precisa caminhar muito, porque esse é um fator muito importante também na cicatrização porque a perna já é um local difícil de cicatrização, né? Então ela tendo um repouso no outro dia, um cuidado, é sempre importante. A gente sabe que o repouso é uma das melhores coisas que tem hoje, né? Mesmo que tu for pegar uma gripe, alguma coisa, é ficar em casa e repousa. E a tatu é a mesma coisa, a pessoa leva em consideração só na questão da ação, na hora, né? Mas a cicatrização é um fator muito importante. Não adianta eu usar o melhor pigmento, né, a melhor máquina, a melhor agulha, se o meu cliente não cuidar da tatu em casa, né? Como ele deve cuidar, fazer coisas erradas, tem contato com sujeira, com bichos, né? Tem gato, tem cachorro em casa, e que possa contaminar, tem uma bactéria. Então a perna tem que ter um cuidado. Para quem não sabe, a perna tem que ter um cuidado muito grande para a cicatrização, né? Para não haver um problema maior aí de cicatrização e daí não estragar também o pigmento, né? Que a pessoa acaba sofrendo para fazer, depois tem que tá retocando tudo de novo, não é legal, né? Então ter esse cuidado maior aí. E não desconsiderando marcas de tintas, né? Hoje em dia no mercado existem muitas marcas ótimas, né? E esse pigmento que eu uso, que é a Intense, né? É um pigmento que eu me adaptei, né? Então, que eu gosto do resultado da cicatrização, mas tem bastante marcas boas também, que se você, tatuadores bem renomeados usando outras marcas de tintas, que sai um pigmento excelente, sabe? Então, não tem uma regra assim. Claro que essa tinta aqui, a Intense, é uma das hoje melhores tintas que tem no mercado, né? Mas tem muitas marcas boas aí no mercado também que você pode experimentar. Como eu sempre digo, né? O negócio é fazer o experimento, né? Para poder dizer se gosta ou não. Isso aqui é um fator muito importante que também tem que ser levado em consideração, que é o que? Bater muito bem a tinta. Aqui atrás, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um batedor de tinta. Ó, esse aqui você consegue comprar em qualquer loja de material, né? Deixa eu ligar ele aqui. Tá? Um batedor de tinta. Tem de vários modelos. Se você prestar atenção, ele vai homogeneizar a sua tinta, porque a tinta parada ela se separa entre o diluente e o pigmento. Geralmente esses pigmentos, 99% dos pigmentos da tinta é em pó e é misturado com um tipo de diluente. O que acontece? O diluente se separa do pigmento, estando muito tempo parado, né? Então, geralmente, quando você for guardar a sua tinta, isso eu falo muito para cor, né? O pigmento do preto é muito mais leve do que a cor. Como a gente está falando de cor, geralmente o pessoal costuma guardar o tubo de tinta em pé, né? Não, guarde o seu tubo de tinta deitado, nunca em pé. Por quê? Porque se eu guardar em pé, vai baixar todo o pigmento e o diluente vai ficar em cima. E eu deitando ele vai ficar homogêneo, vai ficar pigmento e diluente ao mesmo tempo, né? Então, eu já tive casos que eu comprei uma marca de tinta, ou melhor dizendo, eu comprei um próprio branco da Intense numa outra época e eu usei ele e não tá bem legal esse branco, sabe? Será que eu comprei? Será que é falsificado? E depois de um tempo eu deixei ele parado e comprei outro branco, daí bati de novo, cara, o que está acontecendo? Aí um colega meu disse assim, Éder, bate muito bem essa tinta, começa a bater muito bem a tinta, fica um tempão batendo no batedor, que é esse batedor aqui, e deixei batendo por 1, 2, 3 minutos, fez muita diferença.
Então a tinta que eu até então eu achava que não estava tão boa, quando eu bati ela da maneira que tinha que ser, ela ficou, o branco ficou como tinha que ser. Então bata bem a sua tinta, é muito importante essa mistura entre o diluente, o pigmento e o diluente, tá? Então uma dica que eu dou, às vezes tu vai usar a cor, não tá boa, não sei o que está acontecendo, às vezes falta bater. Mesmo que você não tenha esse aparelho aqui, mas que você consiga ficar batendo no mínimo 1 minuto na mão, muito forte, batendo muito, bata, fica ali, sabe? E se você usou essa tinta, eu já botei ela no meu batoque, eu tô repetindo essa cor aqui, eu tô repetindo ela agora, mas como eu já tinha batido antes, provavelmente o pigmento desceu de novo, vamos bater de novo. Então é um fator muito importante também. Você viu então como tem vários detalhes que a gente já falou hoje aqui no vídeo, na questão de agulha mais para dentro, mais para fora, né? A questão da rapidez da agulha, quando eu vou fazer um esboço, depois eu vou pigmentando em cima com cores mais escuras, a questão de usar contraste de cor, do branco para a cor mais escura, fazer mistura entre cores, não usar muito degradês pertos e sim mais longes, né? Contraste de cor escura com cor mais clara. E agora falando também da questão da pigmentação, da máquina. Então, esses fatores têm que ser levados em consideração, porque daqui a pouco você está se batendo em alguma coisa, está se esbarrando em alguma dificuldade e você muitas vezes se pergunta o que eu estou fazendo de errado, sabe? Então por isso que a questão do estudo, a questão de ver opiniões de outros tatuadores, o que eles estão fazendo, como eles fazem, né? E porque hoje tem esse monte, esse leque de conhecimento aí gratuito na internet, se for no YouTube, tem um monte de gente falando, e não se engesse num tatuador só, porque você pode pegar um pouco de um pouco do outro e trazer para o trabalho de você e aplicar para você o que der certo para você, porque a tatu ela é muito individual, de cada tatuador tem uma mania, cada tatuador tem um tipo de agulha que gosta, cada tatuador tem um tipo de tinta que gosta, um tipo de máquina que gosta, que se adapta, talvez a máquina que é boa para mim não seja para ele, não seja para outro tatuador. Então a questão de experimentar muito material e ver com que você se encaixa. E experimentar o que os outros tatuadores que já têm mais anos que você estão fazendo para com que você traga para o seu trabalho e consiga aplicar e ver o que é melhor para você. Então, estude, pegue talvez dicas que talvez você nunca viu um batedor desse. Talvez você nunca viu. E isso aí é uma coisa muito importante, que você tem que levar em consideração. Às vezes você está com uma máquina boa, uma agulha boa, uma tinta boa, mas seu pigmento não está bem diluído, não está bem misturado. Isso é um fator importante. Então você tem que entender. E como eu falei no vídeo agora, eu estava falando no vídeo sobre a questão da cicatrização, que ela também é importante. Ela também não é só na hora da tatu, é como o teu cliente vai cuidar isso depois. Então a gente vai explicar nos vídeos futuros também sobre a questão da cicatrização depois, como cuidar depois. Porque isso influencia muito, principalmente na questão que a gente fala de cor.